todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, onde a gente sempre conversa com especialistas que transformam o mercado. Hoje estamos aqui com o Guilherme Gagliardi, que é o nosso coordenador de BI, que tem mais de 10 anos de experiência nesse segmento de BI e inteligência de mercado. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nívia. Você é uma eminência parda desse programa, porque todo mundo que vem aqui no videocast acaba ou citando BI, ou falando de BI, ou tratando o BI como diferencial competitivo da Adecco. Então, acho que quem não conhecia o responsável pela área, está conhecendo agora. Muito prazer, gente. Realmente, BI tem sido muito falado por muita gente, né? É a área do momento. Uhum. E é muito por conta realmente da importância e da relevância que a área tem, né? Tem gente que fala, né? Dados são o novo petróleo. Exatamente. Pela qualidade da informação e as possibilidades que a gente, trabalhando com eles da forma correta, a gente consegue fazer para impulsionar ainda mais o negócio. Excelente. Então, E aí, como é que você chegou nessa área? eu caí de paraquedas. Eu comecei minha carreira como vendedor porta a porta. Nossa! Tive uma oportunidade para ir para a parte de back-office e ali eu comecei a trabalhar realmente analisando os dados e fazendo relacionamento com o cliente e tratando leads. E a partir do momento que eu comecei a tratar os leads, eu entendi um pouco mais sobre isso, eu comecei a analisar um pouco mais as informações e aí caí no trade marketing. Sim. No trade marketing, a parte de análise, a parte de estudo é muito quente, é muito forte, principalmente quando a gente fala de agência. A gente fala muito de preço, ruptura, assiduidade. E aí, isso eu tinha que analisar constantemente. Então, eu acabei entrando de cabeça nisso e fui me aprofundando e conhecendo muito mais sobre esse mercado. Aí eu comecei a trabalhar com inteligência geográfica, que tá ali um pezinho no BI também. Fiz uma pós, né? Comecei a gostar, Nossa. Fiz uma pós em inteligência de mercado. E eu falei, realmente BI é legal. E é o futuro. E é o futuro. E aí foi onde eu comecei cada vez mais, fui entrando mais e mais nessa área. E aqui estamos. Incrível, Gui. Então, foi realmente algo que foi inesperado, mas que a gente vê que está colhendo os frutos, né? Porque realmente, como você falou, a área de BI hoje em dia aqui dentro da Adecco é a nossa grande menina dos olhos de ouro. Quando a gente leva isso para falar com o cliente, que ele vai ter visão, que ele vai ter transparência em tudo que acontece aqui dentro da Adecco, né? E até acompanhar preventivamente os dados da operação dele, é algo que sempre assim, é isso que eu preciso. Caramba, isso aqui vai mudar muito a forma como eu estou rodando meu negócio. Sim, total. Aqui a gente tem algumas análises, alguns estudos, até para fazer um pouco de análise preditiva. Então, para a gente conseguir se prevenir de, por exemplo, um eventual turnover, né? Muitos clientes nos procuram e tem muito esse indicador do absenteísmo e do turnover. E, por exemplo, a gente pergunta para os nossos associados como que eles estão se sentindo. A gente faz pesquisa de clima, a gente faz N perguntas ao longo da jornada que esse associado está aqui dentro da Adecco para a gente entender como que ele está e se ele está demonstrando algum sinal de que ele vai querer sair da companhia. Então, a gente consegue ter uma ação preventiva. E aí, a gente se previne e daí, se for ter um turnover, a gente já está preparado para fazer a reposição. Boa. Porque, às vezes, tem uma situação que você não consegue fugir, realmente, do eventual turnover. Mas, mais do que isso, a gente pode reter essa pessoa, né? E acho que essa é a parte mais legal, fazer a retenção desse talento. Porque é uma pessoa que vale a pena, né? Sim, só que talvez tivesse ali acompanhado, ou tivesse aí alertando um problema, e a gente, através do BI, tem toda essa visibilidade. Como você falou, como a gente tem um dado em tempo real, tudo acaba ficando mais fácil. Porque eu não estou olhando para o retrovisor, né? O Berg fala muito isso. Com o BI eu consigo acompanhar em tempo real, não estou olhando o retrovisor do que aconteceu, do que eu não fiz, e sim conseguindo atuar muito mais preventivamente ou proativamente, como você trouxe na análise preditiva. A gente não pode deixar de olhar o retrovisor. Claro, porque a gente vê as tendências, né? Exato, porque aí você consegue também saber e se preparar para alguma coisa olhando o seu passado. Sim. Então, uma sazonalidade, algo que aconteceu que ficou fora da curva, você tá preparado para isso naquela época do ano. Boa. E aí você também... Aí entra, né? Eu olhei o retrovisor para olhar o meu futuro. Então, é tudo muito combinado, muito casado. Que legal, Gui. E aí você já trouxe aí um pouquinho exatamente do que a gente faz de BI hoje em dia para acompanhar a operação. Mas você sabe que hoje em dia também aqui no marketing, no time da Adecco, a gente também acaba utilizando BI muito no contexto comercial e de marketing. O que é que a gente faz hoje em dia nessas duas frentes com relação a BI?
A gente tem a parte de acompanhamento comercial, quando a gente fala das forças de vendas. Então, para a gente ver se o time vai conseguir bater a meta, por exemplo. E aí ter alguma ação em cima, ver a conversão histórica dessa pessoa, porque quando a gente fala de equipes comerciais, a meta é alguma coisa que está sempre pegando, né? Assim, além do venda, eles têm que ter um objetivo. E eu tenho que ter uma meta que a gente fala que é smart, né? E no encurtamento de tudo, ela tem que ser atingível. Sim. Então, a gente faz o estudo olhando para trás para saber como é que estão o movimento, mas também olhando no cenário atual deles, como que eles estão, tipo, eles vão bater essa meta? Ou eles precisam aumentar mais, por exemplo, a prospecção, a visita? Do marketing, a gente tem as campanhas de prospecção, de leads, né? Então, não só a parte B2B, que é pro cliente final, mas também para os nossos, a parte, vamos colocar assim, o B2C, que é pro candidato, pro associado. E a gente entender ali como que o nosso lead está performando. Então, se a gente está indo para a região certa, se a gente está... A nossa campanha de marketing rodou no lugar certo, a gente atingiu o público-alvo, a gente atingiu o candidato que a gente queria atingir. Então, os estudos seguem bastante para esse caminho. Perfeito, Gui. A gente falou então um pouquinho das diversas aplicações que a gente tem hoje em dia do mundo de BI dentro do nosso negócio Adecco. Mas como é que a gente consegue traduzir o dado que eu estou vendo ali na tela, né, para alguma ação prática pelos times? Olha, Ani, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente traduz justamente para situações acionáveis. Então, assim, qual é a sua dor? O que você quer saber? Porque o dado pelo dado, ele tá ali. Sim. Eu preciso ter uma pergunta, né? Então, quanto tá minha receita? Qual é o meu histórico de receita? Quanto que eu converti? Qual que é o meu ROI, né? O meu retorno de investimento de uma campanha de marketing? Porque aí é onde vai entrar a ação. Então, se eu direcionei para um lugar, uma campanha de marketing, e ela não atingiu o público certo, a minha ação, a partir daí vou mudar o meu público, vou mudar a segmentação da campanha dentro do Meta, do Google Analytics, vou mudar os lugares que eles acontecem. Então, primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer ter respondido. Qual é a sua dor? O que te incomoda? Eu gosto muito de usar a pergunta assim, o que tira o seu sono? O que você tá acontecendo no seu negócio que você não tá conseguindo dormir? Recentemente chegou pra gente uma demanda que o cliente estava preocupado com turnover, né? Então, assim, o que eu posso fazer para reduzir esse turnover? O que tá acontecendo? Por que os meus candidatos estão declinando do meu processo? E aí, então, a gente tinha uma dor, e aí fomos investigar e trazer com os dados. Então, olha, o candidato não está se sentindo acolhido no local de trabalho, então você vai ter que fazer alguma ação, por exemplo, com seus gerentes, para ver por que essas pessoas não estão se sentindo acolhidas. Tem a questão, às vezes, de deslocamento. A gente tem candidatos que atravessam municípios, né, para poder trabalhar. Então, assim, será que o problema está no fretado ou só na questão do deslocamento? Onde que está isso? Então, a gente vai aprofundando a partir daí dessas dores e as perguntas, para daí fazendo os nossos planos de ação em cima disso. Perfeito. É algo sempre muito, acho que conversando, né? Vocês trazem o conhecimento, a inteligência ali do dado, mas a operação até mesmo que tem esse contato com o cliente, ela também entra com esse conhecimento mais qualitativo, intangível de quem realmente está ali no dia a dia, né? Exato. Eu sempre falo que o BI ele é construído a 4 mãos. Então, eu posso ter 1 milhão de ideias, mas quem está no negócio é você, cliente. Então, você tem que trazer a dor e você vai me dizer se o que eu estou colocando ali está respondendo também o que você esperava. Porque aí a gente vai direcionando e vai ajustando. Eu gosto muito dessas partes de reuniões de alinhamento de BI justamente por isso. A gente senta, conversa, eu mostro, eu levo, e aí ele fala, não, isso aqui não tá me respondendo. Então, beleza, então você precisa saber disso. Então, a gente tem que mudar a pergunta para chegar na sua resposta. Excelente, Gui. E aí eu acho que você acaba, então, lidando com uma grande volumetria de dados. E aí, passando agora para uma parte mais técnica, entre aspas, que ferramentas hoje em dia ou linguagens são indispensáveis para você conseguir tratar e construir essa visão de BI que é compreensível para o cliente? No nosso dia a dia aqui, eu trabalho muito com Power Automate para automação dos nossos processos, né? Então, para a gente ter mais agilidade em conseguir entregar algumas coisas. O próprio Power BI, a gente usa
o Power BI como ferramenta de visualização de dados aqui da companhia. E aí o Power BI tem o DAX, que é a parte de fórmulas e afins, e a linguagem M, que é a parte para tratamento de dados. E eu também uso o SQL, que é para bancos de dados. Então, para montar as views dentro do nosso banco e a gente conseguir carregar os dados de forma mais prática, já trazendo também a informação que a gente precisa. Essas são as ferramentas principais hoje que eu trabalho aqui dentro da companhia. Excelente, Gui. E aí a sua equipe, ela é uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que esse é até um fato engraçado, que assim como você, tem várias pessoas do seu time que não necessariamente tinham um background extenso de dados, mas que tinham muito interesse pela área e que acabaram entrando nessa jornada junto contigo. E aí, como é que funciona hoje em dia exatamente a estruturação do seu time, tendo em vista que tem um aspecto muito técnico que precisa o profissional ter, né? Para atuar nessa área de dados? Olha, eu dividi o meu time em perfil mesmo. Então, dentro do que... Eu tive uma reunião com todos eles para entender quais eram os objetivos profissionais deles também. Né? Pra gente ficar todo mundo casado com as informações. Então, um time realmente que está empolgado em trabalhar. Então, eu tenho hoje uma pessoa que é focada em automação de processos. Então, todas as novas demandas que chegam relacionadas a isso, eu direciono para ele. Eu tenho um outro que tem um perfil mais comercial, então ele me ajuda entrando nas reuniões, mas ele também gosta muito de conduzir estudos mercadológicos. Então, ele senta, se debruça. Essa questão que eu falei, né, das perguntas, de entender a história, não fica só no que o meu dado está aqui, no dado que eu tenho dentro da Adecco, mas ele também dá uma olhada no mercado, para a gente poder entender como que o mercado está se comportando e a gente conseguir também, agregar informação. Então, o turnover está assim, mas no mercado o turnover está em uma outra volumetria. Ou o perfil dos candidatos que você está querendo, mas olha, essa é a mão de obra que a gente tem dentro do mercado. E aí ele vai se aprofundando, né? Principalmente na parte comercial, em relação a segmentos e afins. Aí eu tenho a estruturação de gente que é especialista em trade e demandas de RH, né? People Analytics. E um outro que ele é mais generalista, então ele acaba me ajudando realmente com todas as demais demandas. Excelente, Gui. E aí acaba que acho que essa especialidade que cada um traz, né? Facilita a conversa com o negócio. E aí tudo acaba ficando um pouco mais fluido, porque não é só você falando com a pessoa técnica que está lá na caixinha dela, mas realmente a pessoa que ou quer entender ou que já tem algum conhecimento, porque os projetos, apesar de personalizados, eles têm pontos comuns, entendo eu, né? Sim. E aí acaba que a gente vai construir também esse repertório como área de back para atender cada vez melhor o negócio. Sim, total. Eles são especialistas, mas todos sabem de tudo um pouco, né? Para poder atender a demanda de todo mundo aqui. Perfeito. E aí, Gui, exatamente falando essa parte de personalização, hoje em dia a gente trabalha com BIs personalizados para clientes externos? Sim, sim. A gente tem o BI que a gente fala que é a nossa porta de entrada, então para já conseguir, né, o que a gente mapeou, que são as dores comuns da grande maioria dos nossos clientes, mas entra também a parte da customização. Então é essa reunião que eu falei, que eu sento com o cliente e a gente fala, beleza, qual que é o seu ponto de dor? O que tá te incomodando, né? Então, por exemplo, a gente tem associados que o cliente compartilha com a gente, porque a gente não tem acesso direto à ferramenta, mas o nosso associado produz dentro da ferramenta dele. Então, ele manda pra gente a base, pra gente poder trazer o nível de produtividade do nosso associado. Legal. Então, quando ele vai fazer uma campanha de efetivação, por exemplo, ele tem os nossos indicadores já, que é o absenteísmo, se tem... Assiduidade, né? Absenteísmo e assiduidade estão juntos, só muda a caixinha percentual, né? Mas a gente tem que vai ter isso, tem o indicador de como que esse associado vem se sentindo, então se ele tem alguma insatisfação, se ele tem alguma questão, a parte de horas extras, aí entra a produtividade dele para saber então se vale a pena eu efetivar, porque mais do que tudo, assim, eu posso adorar você. Sim. Mas se você não produz, por que eu vou te efetivar? Sim. Então, eu ajudo o cliente, né, o RH final, a tomar a decisão de uma efetivação ou não. Porque às vezes o gestor fala, não, o cara é super gente boa, ele entrega tudo. E aí a gente vai ver o número no final e a pessoa não está entregando, então... Ou está entregando por um preço mais caro, porque está gerando ali hora extra, está gerando, né, tudo isso. Então é isso.
Excelente, Gui. Muito legal ver essa interação que a gente acaba conseguindo ter ali com o cliente e personalizar também a solução que a gente propõe para ele. A gente acabou falando, Gui, muito sobre onde estamos, o que fazemos. Mas o que é que você vê de próximos passos para a BI? Eu sei que é uma área muito quente, que está a cada minuto surge um negócio novo. E aí, quais são as tendências que você já começou a observar dentro desse mundo de inteligência de mercado? Cara, a queridinha do momento, não tem como fugir dela. Ficará conosco. É a inteligência artificial. A gente, inclusive, já tem alguns BIs que a gente integra com o Copilot da Microsoft para poder realmente potencializar ainda mais o BI. Então, a inteligência artificial, ela já é uma realidade. Não dá para você fugir dela. E a partir daí as tecnologias mudam, né? Eu falo que toda semana, praticamente todo dia, eu aprendo algo novo, né? Mas automação também eu vejo que cada vez mais isso está sendo acoplado dentro da parte de inteligência para poder otimizar os nossos processos e acelerar ainda mais o nosso dia a dia. Porque mais do que acelerar, né? Eu venho falando um pouco disso, mas eu também otimizo o trabalho do meu time. Porque se eu tenho um projeto automatizado, eu consigo focar para que ele se concentre na análise e não na execução. Então, ele já tem um processo rodando, ele consegue sentar e estudar aquele dado. E aí, ele cada vez mais se aproxima do meu cliente falando, olha, eu estou estudando os seus dados, eu sei o que você tem. Então, agregar essas duas funções é o que eu mais tenho visto, assim, e que eu venho sentindo que vai ser o caminho. Excelente. É aquela velha máxima, né? Deixar para a máquina fazer o que é de máquina e o humano fazer o que é de humano. Tanto a parte de análise, de interrelacional, que eu acho que também essa parte de a gente conseguir conversar de igual para igual para o cliente, trazer soluções, é algo muito inerente até a gente como consultoria, né? Então é muito legal ver que o movimento ele também segue esse mesmo padrão. Sim. Incrível, Gui. E aí, para finalizar, eu acho que a gente sempre deixa aqui um momentinho para que a gente possa falar tanto com os candidatos como também com os clientes. Se a gente tem um candidato que ele quer entrar nesse mundo de BI, que dica você daria para ele? Estude. Começa pelo básico, estude, uma base bem feita. Mas é sempre a vontade de aprender. A tecnologia, ela tá sempre mudando. Toda hora chega alguma coisa nova, toda hora tem uma ferramenta nova para você trabalhar, toda hora tem uma função nova para você fazer. Então, quem quer trabalhar na área de tecnologia como um todo tem que querer aprender. Não dá para aceitar, tipo, eu estudei isso e só. Não, eu estudei programação, mas eu também estudei a parte para visualização, também estudei Storytel, também estou estudando Machine Learning, eu também... cada vez mais a gente vê que o mercado também vem pedindo que o profissional ele seja quase que um unicórnio, que ele saiba ele tem que ter um monte de qualificação para poder também ficar competitivo no mercado. E com a tecnologia avançando tanto também na parte da inteligência artificial, o que vai ser o diferencial é o que você sabe mesmo fazer, que é onde você vai entregar a sua cara e falar assim, isso foi um trabalho, meus anos de exemplo, feito pelo Guilherme. Sim. Né? Que vai ter a sua marca e vai te destacar também no mercado. Excelente, Gui. E agora, para outro lado, para clientes, que provocação, que pergunta, que mensagem você deixaria para um cliente que hoje em dia pode ter dados ou pode não ter dados, mas quer começar a entender um pouco mais dessa jornada de BI e dar esse primeiro passo para realmente tomar decisões pautadas em dados? Primeiro de tudo, mapeie as suas dores. Então, o que você tem dificuldade hoje? De novo a pergunta, né? O que está tirando o teu sono? E traz pra Deco. A gente consegue responder. A gente tá aqui para ajudar, né? Então, tô aqui para ser um facilitador. Então, me traz a sua dor que a gente vai ajudar você. Excelente, Gui. Aí terminando com chave de ouro. Para finalizar agora, real, eu já falei que ia finalizar 3 perguntas atrás, mas é porque o papo tá muito bom, não queria terminar. A gente tem uma pergunta que a gente faz de praxe para todo convidado do videocast, que é muito inspirada no nosso nome. Que é, que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Ouça a sua equipe. Dê espaço para essa pessoa conversar, para ela falar e ela expressar a opinião dela. Eu falei um pouco do meu método de gestão, mas o meu time ele tem um canal aberto para falar comigo a qualquer momento do dia, em qualquer horário, sobre qualquer coisa. E eu acho que isso deixa um grande diferencial
para ter uma equipe realmente motivada e inspirada a trabalhar e fazer o negócio acontecer. Porque a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com pessoas. E somos pessoas trabalhando com pessoas, né? Isso. Muito legal ver uma pessoa de dados que devia ser a pessoa da tecnologia, né? Ai, foca no estudo, falando que o importante é entender as pessoas, e eu acho que faz muito sentido mesmo. Porque como você trouxe, né? São jornadas múltiplas, são expectativas múltiplas, são desejos diferentes. E aí, quando você se propõe realmente a ouvir ativamente, a entender o que essa pessoa quer, o processo de conduzir, gerenciar tudo isso se torna bem mais fácil. Exato. Então, muito legal e obrigada por ter compartilhado essa dica com a galera. Obrigado. Gui, foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais como a gente lida, né, com os dados aqui da Adecco através do BI. E só tenho a agradecer pela conversa e pelas dicas que você trouxe, tanto para os candidatos como também para os nossos clientes. Eu que agradeço o convite. E se quiserem falar mais sobre dados, nos procure. Eu adoro conversar com pessoas, então estou aqui para apoiar você e o seu negócio. E a Adecco como um todo está aqui também, né? Perfeito, Gui. Muito obrigada a você e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.